Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. No episódio de hoje, abordaremos o tema Hábitos de Vida e Fibrilação Atrial. Eu sou Fátima Duma Sintra, sou professora adjunto da Universidade Federal de São Paulo e terei o imenso prazer de compartilhar esses minutos com o Dr. Adalberto Lorga Filho, que é responsável pelo setor de arritmia e eletrofisiologia do IUMC e da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e com quem eu tive o prazer de iniciar minha carreira aí na Sobrac. O doutor Adalberto foi presidente em 2012, há 10 anos atrás, quando eu comecei aí essa jornada de programas de educação da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. O interessante quando a gente fala de fibrilação atrial é realmente ter acompanhado a sua evolução nas últimas décadas. De uma arritmia cardíaca comum, como qualquer outra, ela se tornou um desafio epidemiológico e de saúde pública atualmente. Né? E nós sabemos que com o envelhecimento populacional existe um número muito significativo de casos aí nos últimos anos, o que não só da comunidade científica, mas também aí, da saúde pública, dos cofres públicos, pelo grande gasto que a fibrilação atrial está sendo responsável. A fibrilação ela é caracterizada por uma completa desorganização da atividade elétrica atrial e com algumas consequências importantes, dentre elas os fenômenos tromboembólicos, em especial o acidente vascular cerebral. De fato, é de reconhecimento eletrocardiográfico bastante simples, mas o diagnóstico é muito, então, ou totalmente assintomáticos, ou com sintomas muito fugazes, que é difícil o seu reconhecimento, ou com sintomas não tão típicos, o que também coloca uma dificuldade a mais aí em verificar, em fazer o diagnóstico correto. O grande problema é que o número de casos que a gente está vendo de fibrilação atrial ele está sendo superior ao que é observado, o que seria observado exclusivamente pelo envelhecimento populacional. Falando a favor que houve risco, em especial alguns hábitos, estão corroborando por aumentar ainda mais a ocorrência dessa arritmia cardíaca. E, nesse sentido, a mudança dos hábitos de vida está se tornando um novo pilar aí do tratamento de fibrilação atrial. E, sem dúvida alguma, o sedentarismo é algo que merece bastante destaque. E, nisso, eu gostaria de verificar como está aí a relação entre atividade física e fibrilação atrial, doutora Adalberto. Oi, Fátima. Primeiro é um prazer estar mais uma podcast da nossa Sobrac, uma iniciativa realmente muito importante que tem ajudado muitos aí no seu dia a dia. O assunto é muito importante, falar de fibrilação atrial é sempre um desafio para todos nós, e como você disse, o diagnóstico vem crescendo e a gente tem hoje, além dessa dúvida se está aumentando a sua incidência, mas mesmo que não esteja, ou apesar de acreditar que esteja, a gente tem vários métodos de diagnóstico e isso está ficando cada vez mais saltando aí aos nossos olhos. E a atividade física é uma situação realmente que a gente deve discutir com um pouco mais de cuidado, e de cara eu já coloco, eu tenho algum conforto, porque eu sou um adepto de atividade física de alta intensidade já há alguns anos, há mais de 10 anos, então talvez eu tenha um viés na colocação, mas também vou dar uma visão, talvez com outros olhos também por algum ponto de vista, você me corrija se eu estiver puxando muita sardinha para o meu lado. Mas é claro que a gente sabe da FA com a atividade física, que a atividade física é benéfica para a saúde como um todo, né? Nenhum estudo consegue mostrar aumento de mortalidade com atividade física, por mais exagerada que ela seja, desde que realizada dentro dos preceitos normais de saúde, eu digo sem uso de anabolizantes, drogas e outras situações que atividade física. Mas, em relação à fibrilação atrial, a gente conhece muito bem aquela famosa curva em J que a gente tem, né? Numa fase inicial de sedentarismo, você tem uma incidência de FA, conforme você começa a se exercitar, essa FA reduz, a ocorrência de FA reduz, então ela se torna benéfica a esses pacientes, e quando a gente começa a aumentar muito essa intensidade, começa a haver um aumento de novo dessa
dessa ocorrência de fibrilação atrial, que vamos dizer aí de moderada intensidade para alta intensidade, e naqueles pacientes de atividade realmente muito intensa, de endurance, tem uma porcentagem maior de ocorrência. Para quem vive a atividade física de alta intensidade, porque é muito difícil você excluir esses fatores confundidores. Isso já foi discutido até em artigos, né, falando de anabolizantes, falando de fármacos utilizados por esportistas como até drogas, né, realmente, que possa levar a esse aumento concomitante, a gente não ter como mensurar isso na nossa prática clínica. E outro dado muito interessante, já presente num trabalho muito antigo lá de Helsinki, né, aquele grupo aqueles estudos 98, que ele faz uma análise muito interessante mostrando lá em voluntários lá das Forças Armadas que tinham esportes de alta intensidade, mostrando também que realmente aqueles pacientes na população final lá, de pacientes treinados, né, eram corredores na época, tinha uma incidência de FA de 5,3% contra 0,9% na população que era controle. Só que quando você olhava o meio do caminho desse grupo, até chegar lá na população que teve FA no final, a mortalidade foi muito menor nesse grupo, o número de DAC foi muito menor nesse número, e o número de fatores de riscos relacionados à fibrilação atrial também era muito menor, ficar uma população só com fibrilação atrial. Então, quer dizer, será que esse grupo que deixou de ter DAC, que deixou de morrer, qual é o benefício disso? Fica difícil da gente comparar. Mas, sem dúvida, a atividade física é benéfica. A mensagem que a gente deixa aqui é que o exagero pode não ser benéfico para os nossos pacientes, e o conselho que eu dou para aqueles pacientes que eventualmente precisam ou são, vamos dizer assim, fazem parte do seu dia a dia uma atividade de alta intensidade, é que respeite os limites do seu organismo, que consiga respeitar o seu descanso. E outro dado interessante, Fátima, que a gente tem que avaliar, é aquele paciente que faz atividade física recreativa mais constantemente, né? Que, vamos dizer assim, é um atleta, mas não é aquele atleta de competição que busca resultados, mas bota isso no seu dia a dia. E às vezes o paciente não é muito magrinho, né? Não é aquele paciente que busca um corpo maravilhoso ou que depende do corpo para desempenho, coisas desse tipo, e a obesidade às vezes pode estar presente numa pessoa condicionada, e a gente sabe que isso traz benefício também, né? Vamos dizer assim, para ficar claro, o gordinho condicionado é saudável do que as pessoas não condicionadas, né? Mesmo que não tenha sobrepeso, e a obesidade tem que ser medida nessa população também. E eu queria saber qual que é a sua opinião em relação à obesidade, como que a gente vê a obesidade no contexto da fibrilação atrial, se isso é um ponto isolado ou faz parte de uma característica aí de uma população talvez de risco maior. Ao que tudo indica, a obesidade também está associada a um maior risco de fibrilação atrial, mas, de fato, vai muito ao encontro do que você disse. É difícil, às vezes, a gente dissociar uma vez que essas duas condições podem andar juntos. Mas o grande interesse disso tudo é que, queira ou não, são fatores de risco modificáveis, né? Que eles podem ser passíveis de intervenção e, com isso, participarem ativamente do tratamento, né? Na maioria dos estudos, acabaram definindo a obesidade como um IMC superior a 30, né? E com isso, com o IMC acima de 30, já existe uma clara associação entre essa condição e a fibrilação atrial. Números de estudos publicados na literatura, superando 620 mil pacientes, assim, mostrando que existe um risco de fibrilação atrial, por volta aí de 30% para cada aumento em 5 unidades do IMC. Então, é um dado bastante relevante aí na prática clínica, que a gente precisa levar em consideração quando está atendendo um paciente em consultório, de saber orientá-lo adequadamente, que queira ou não, isso é um fator de risco, e abordar isso com a mesma importância do que dando um remédio ou mesmo propondo uma ablação. Um outro fato interessante é que a fibrilação atrial pós-operatória, ela também ocorre com mais frequência no paciente mais obeso, e aí tem até algumas implicações nas avaliações aí pré-operatórias de cirurgia, sejam elas cardíacas ou não.
E, por fim, também existem alguns dados mostrando que a progressão da doença, quer dizer, da forma paroxística para a forma permanente, ela também acontece de uma maneira mais acelerada no indivíduo muito possivelmente fruto de remodelamento, muito possivelmente, inclusive, podendo ter algum vínculo genético envolvido, uma vez que algumas variantes genéticas associadas à obesidade, elas também parecem ter aí uma relação com a incidência de fibrilação atrial. Mas eu acho, Adalberto, que o mais importante talvez seja a gente utilizar essa informação como forma de tratamento, não é? Porque com isso, vários estudos também estão demonstrando, o estudo Legacy, mas depois você podia complementar com o CardioFit também, que é outro estudo icônico aí no tratamento, nessa abordagem de qualidade de vida, mas o estudo Legacy acabou incluindo por volta de 350 pacientes, né, que foram acompanhados aí por 4 anos com o programa de emagrecimento, e ele acabou categorizando quem perdeu mais de 10% do peso, quem perdeu de 3% a 9% e quem perdeu menos ou até ganhou peso durante o segmento. Para nós, a demonstração de uma probabilidade 6 vezes maior assim, do indivíduo ficar livre da arritmia, da fibrilação atrial, nos participantes que perderam e conseguiram manter o seu peso aí num nível bastante importante. Né? Agora, tem um estudo CardioFit também, né, Adalberto, que acabou comparando as coisas, né, as duas coisas. Eu acho que tem um dado muito interessante também, voltando um pouquinho no Legacy, tem uma análise dele que eu acho muito legal, porque perder peso não é uma coisa muito fácil, né? Quem já foi gordo sabe, e a manutenção a longo prazo disso não é fácil. Tem uma análise do próprio estudo Legacy que é muito legal, porque ele avalia aqueles pacientes que tiveram uma perda linear de peso, com aqueles pacientes que tiveram um ganho linear ou ficaram estáveis, sem perda, com aqueles que tiveram uma flutuação do peso, aquele efeito sanfona que a gente conhece bem. Né? E esse estudo mostrou que esse efeito sanfona realmente não era benéfico como a perda de peso linear, mesmo que menor. Então, essa mudança constante de hábito de vida ser uma perda de peso súbita que não vai ser duradoura. Né? E o estudo CardioFit, ele realmente também faz uma avaliação semelhante nesse sentido, né? Onde ele coloca aí também graus diferentes de atividade física e perda de peso. O que ele mostra que é muito legal, que eu acho que é importante, que ele consegue comparar aqueles pacientes, então, que perderam peso e melhoraram, e avaliação de perda de peso e melhora de condicionamento físico. E ele consegue dividir isso em 4 grupos. Aquele paciente que pior evolução em termos de FA, aí depois um ganho muito grande com aquele paciente que não perdeu peso, mas se condicionou, ficando muito próximo daquele paciente que só perdeu peso, ainda se perdendo de forma considerável, né? Foi mais do que 10% que foi considerado de perda de peso, então uma perda importante. Esses pacientes também tiveram um benefício muito grande, e esse seria o segundo grupo, e o melhor resultado naqueles pacientes que conseguiram as duas coisas, quer dizer, além do condicionamento, uma perda de mais 10% do peso. Então, é muito claro que essa combinação de perda de peso e atividade física é fundamental para o controle dos nossos, porque isso é fundamental em qualquer tipo de tratamento que a gente adote, principalmente para controle do ritmo, né? Seja com fármacos, seja pós-cardioversão e seja pós-ablação. Existe essa mesma avaliação, um gráfico muito interessante no CardioFit para aqueles pacientes submetidos à ablação de fibrilação atrial, onde o comportamento é igual. O pior resultado é para aquele que não perdeu peso e não se condicionou, e o melhor resultado para aquele que perdeu peso e se condicionou. Então, isso é uma diferença realmente brutal, com uma taxa de recorrência assim, muito diferente. Vale a pena a gente insistir nisso a longo prazo nos nossos pacientes, né, Fátima? Exatamente, a trial deve ser abordada de uma forma multidisciplinar,
haja vista aí a magnitude de implicações no paciente com essa normalidade do ritmo. Mas também fazer atividade física e manter o peso dentro do aceitável é importante, mas às vezes outros hábitos, né, Adalberto, também a gente precisa ficar atento. E dentre eles, talvez o uso de álcool é algo que a gente também tem que se preocupar no atendimento aí, no consultório, no dia a dia, não é? Claro, claro, isso é fundamental e cada vez mais difundido, né? Hoje tem a moda do vinho, tem a moda da cerveja artesanal, sem contar já o antigo uso, né, de bebidas mais fortes no Brasil, quando a gente pega principalmente populações mais simples, como a cachaça e bebidas eventualmente de teor alcoólico maior, né? Então, claro que às vezes a pessoa não se dá conta de que aquele vinho que ela toma toda noite passou da quantidade desejada, passou do benefício, e isso certamente traz malefício, a mesma coisa com a cerveja. E tem estudos muito interessantes mostrando o efeito do muito. É um estudo que foi publicado no JACC em 2017, e é um estudo muito interessante porque teve quase 15 mil participantes, são californianos com mais de 20 anos, e esses participantes eles tinham tido uma passagem na emergência lá com seu CID por abuso de álcool, tá? Em algum atendimento. E foi feita uma análise multivariada desses pacientes, levando-se em consideração todos os fatores confundidores que a gente possa imaginar que a gente tem no nosso dia a dia, aí, como os fatores de risco para fibrilação atrial, e quando se avaliou esses pacientes que teve uma incidência de FA bem significativa, esse CID aí de abuso de álcool, que dessa população de 14 mil pacientes eram sem FAs, quer dizer, foi vista a avaliação de FA depois disso, o álcool contribuiu para que eu tivesse uma ocorrência 2 vezes maior de fibrilação atrial, perdendo como fator de risco só para insuficiência cardíaca, quer dizer, empatando com doença valvar, ganhando de hipertensão, de idade, de apneia do sono, nessa população que sabidamente tinha histórias de abuso de álcool. Então, isso é muito importante que a gente lembre. E o que é muito importante também é quanto ele potencializa já fatores pré-existentes. Então, tipo assim, o que a gente quer dizer com isso? Aquele paciente que tem uma doença arterial coronariana, que já é um fator de risco para FA e ainda acrescenta a bebida. Quer dizer, você aumenta de forma exponencial esse risco de fibrilação atrial. Então, em algumas circunstâncias, como doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal, até doença valvar, esse aumento é bem significativo e a gente tem que lembrar disso. Então, o álcool hoje faz parte, claro, do dia a dia, faz parte da vida social de muitas pessoas, mas a gente ter esses limites e principalmente evitar aqueles abusos concentrados, né? Isso é muito importante. Vários estudos mostram uma ocorrência maior relacionada a esses abusos concentrados, e aí essa utilização crônica do dia a dia, a gente tem que ter alguma limitação também para que não tenha excesso. A limitação é que tem que ser, que a gente tem que recomendar aí, que normalmente é o equivalente a 2 taças de vinho diária, o máximo, né, que se coloca, ou uma latinha de cerveja, o equivalente a uma latinha de cerveja para quem gosta da cerveja, tomar durante a semana toda e tomar tudo em poucas horas no final de semana, porque a gente vai estar trazendo um malefício também. Então, isso é importante que a gente não perca de vista, porque a fibrilação atrial realmente tem muita correlação com o álcool. Isso sem contar que também o uso do álcool prejudica muito o padrão de sono, né? Você perde todo o padrão saudável do sono e também o que pode constituir um outro fator de risco, né? A apneia do sono, gostaria de enfatizar esses fatores da implicação à fibrilação atrial, porque a apneia ela tem 3 grandes vilões. Ela ocasiona hipóxia intermitente, ela ocasiona microdespertares frequentes, quer dizer, a pessoa fica naquele sono superficial, como quando se dá plantão, sabe? Toda hora te chamando, aquele microdespertar, mesmo que não se tenha consciência, é um trigger simpático muito importante, além das alterações das pressões intratorácicas, que com esse retorno venoso tão heterogêneo, também acaba participando na modulação.
aí do átrio. Já existe um modelo conceitual de arritmogênese da apneia do sono com a fibrilação atrial, já bastante claro na literatura, mas de um modo geral, a grande vilã é a hiperatividade simpática, que por si só já pode desencadear uma atividade trigada e justificar naquele momento um quadro arrítmico, mas também a longo prazo, associado a processo inflamatório, disfunção endotelial, pode participar na remodelação não só elétrica, mas estrutural atrial também, e aumentar muito a fibrilação atrial. Mas o interessante disso tudo, Adalberto, é que é um outro fator de risco modificável, porque ele é passível de tratamento, né? Em alguns estudos pós-cardioversão, os indivíduos que tinham apneia tiveram uma taxa de recorrência bastante mais alta do que quando comparado com o indivíduo que não tinha ou tinha a apneia adequadamente tratada com o CPAP. O mesmo já foi demonstrado pós-ablação, né? Depois da ablação, a apneia do sono ela não é reconhecida e não é adequadamente tratada, a taxa de recorrência clínica da arritmia é bastante superior do que quando a gente comparado com o grupo que é adequadamente tratado, e eu posso te dar um exemplo de porcentagem, na literatura é quase 40% de diferença entre um grupo e outro, salientando a importância realmente da apneia do sono, que também vem carregada de obesidade. Agora, a gente vive um grupo muito grande de pacientes que dormem pouco, às vezes por questões profissionais, você tem que acordar, você tem que ir no trabalho, etc. Então, você não consegue, por questões sociais, dormir adequadamente, você fica aí dormindo 5 horas por noite. Esse indivíduo, tanto o insone quanto o curto dormidor, também tem hoje, em virtude da hiperatividade simpática, que por isso é ocasionada, tem uma ocorrência de fibrilação atrial muito maior, mostrando que a gente tem que também ter esse olhar para a saúde do sono. Outros tabagismo, né, Adalberto? Você quer comentar sobre outros fatores? Você dorme pouco também ou não? Não, eu sou bom para dormir, graças a Deus. Mas eu acho que isso tem um estudo espanhol muito interessante, é um pouquinho antigo, mas ele deu a avaliação que eles fizeram não foi em relação a FA diretamente, mas sim relacionada à mortalidade. E eles acharam um número meio mágico que 6 horas de sono seria o ideal e mais do que 8 começaria a ser deletério. Então, quer dizer, aquele que dorme muito também tem que tomar cuidado que pode ter alguma coisa errada aí, né? Não tem definições, mas são números intrigantes no futuro relacionado a isso. E o tabagismo, Fátima, eu acho que realmente é um fator de risco que a gente não tem como defender. Eu falo que o álcool tem alguns estudos que em determinadas situações uma quantidade pequena pode sugerir algum benefício. A atividade física, claro, o benefício é brutal, por mais que em alta intensidade possa ter alguma contestação, mas o cigarro a gente nunca viu nenhum estudo que fumando só um pouquinho pudesse fazer algum bem. Na verdade, a gente sabe, claro, que quanto mais se fuma, pior o risco, né? Mas o cigarro, eu acho que é aquele fator de risco indefensável. A gente tem como tentar minimizar os malefícios dele, porque realmente ele tem um efeito deletério muito grande à nossa saúde, deve ser evitado a todo custo. Eu não sei qual que é a tua interpretação disso, mas eu vejo ele como um fator de risco sem a menor chance da gente permitir um pouquinho, tem que ser cortado realmente na raiz. Exatamente, acho que é o único que sai a regra do bom senso, né? Adalberto, atividade física, peso, sono, a gente tem que ter aquele meio termo, que é o meio termo que beira, o tabagismo realmente ele foge a isso, e esse é realmente o grande maléfico até, por exemplo, o café, né, que era, no passado, ele era muito, eu vou usar o termo mal visto, assim, do ponto de vista cardiovascular, ele também talvez exista um meio termo aí, né? Tem se redimido, né?
Pois é, tem se redimido. Mas sabe que o cigarro tem culpa nisso, né, Fátima? Porque quando a gente olha a história do café um pouquinho uns tempos atrás, que eu gosto também de um cafezinho, mas é muito interessante, porque quando a gente pega os estudos antigos, lá de 2010, que teve um dos estudos até que apontou aumento de risco de mortalidade com alto consumo de café, né? E esse alto consumo aí era acima de 4 ou 5 xícaras daquelas americanas, né, que são avaliadas, mas tinha um viés muito grande, porque eram estudos retrospectivos e essa população que gostava muito do café também era uma população de tabagista que tinha outros hábitos que não conseguia se separar isso daí. E depois, outros estudos correlacionando principalmente com a arritmia, já nessa fase, mostrando uma redução, e era uma redução linear conforme mais café a pessoa tomava. Esse estudo mostrando redução de sinais de disfunção do nosso nasal, mostrando redução de FA paroxística nesses pacientes, e essa redução era maior para aqueles pacientes que tomavam mais do que 4 xícaras por dia, né, de café. Então, claro que isso não é para incentivar ninguém a tomar muito café, mas mostrando que existia um efeito realmente, parecia existir um efeito benéfico do café em relação a isso. E depois, em 2017, tem um estudo muito interessante, são, na verdade, 2 estudos grandes, população e mortalidade, conforme havia uma ingesta maior de café, e um deles, por incrível que pareça, esse benefício ocorria inclusive com café descafeinado, apesar disso não ter sido uma constante em todos os centros avaliados, mas onde se avaliou, isso também surgiu, e levantando o questionamento, será que é a cafeína que faz bem, ou o café tem outras substâncias, outros efeitos que tragam benefícios para essa população, mas com reduções expressivas de mortalidade, não só cardiovascular, mas por câncer, mortalidade digestiva, uma redução grande, e lá naquele estudo lá atrás que mostrava aumento de mortalidade, a mortalidade não, isso fez com que o estudo do café crescesse bastante, e hoje a gente tem estudos interessantes, tem um estudo que foi publicado no JAMA no ano passado, muito interessante também, em relação à arritmia, esse em relação à arritmia, que mostra que a ocorrência de arritmia era maior conforme, de novo, a quantidade de xícaras que os indivíduos tomavam por dia. Uma população muito grande, acompanhada, claro, em bancos de dados, mas de forma prospectiva, e foram avaliados quase 400 mil pacientes, e desses participantes teve uma incidência de arritmia aí em quase 17 mil desses pacientes, que a menor taxa de ocorrência de arritmia ocorria naqueles pacientes que tomavam mais de 5 ou de 5, mais do que 6 ou de 5 a 6 xícaras de café por dia, e ia aumentando essa taxa de arritmia conforme se tomava menos, e o que teve mais arritmia que era quem não tomava o café. Então, isso são informações que a gente tem que tomar algum cuidado para interpretar, porque quando você faz um estudo desse, você não está dando o café como remédio, nós não vamos pegar uma população e falar assim, ó, você toma e você não toma, né? Na verdade, toma quem quer, quem já tem o hábito, e provavelmente, vamos supor, se aquele paciente tem uma arritmia que ele já sabe, uma palpitação, que ele já sabe que quando ele toma café piora, esse paciente não vai tomar o café do estudo, quer dizer, quem não tomou é porque já sabia que não podia tomar, vamos colocar assim, né? E recentemente tem um estudo muito interessante, que é o estudo CRAVE, né, que aí já tinha, inclusive, os novos devices aí, né, para avaliar, registrar eletrocardiograma desses pacientes e registrar sono e atividade física. Então, é um estudo com 100 pacientes, é um estudo que não é grande, mas muito bem desenhado, onde eles estimulavam o consumo de café num dia e parava no outro. Então, o mesmo paciente era seu controle. Um dia com quanto café ele quisesse, no outro dia, blocos de 2 dias. E esse estudo também não conseguiu correlacionar evidências de fibrilação atrial com o consumo de café. Teve um pouquinho de aumento de extrasístoles ventriculares com o consumo de café, mas não teve aumento de fibrilação atrial. E aí começam a vir uns números muito loucos para a gente, quando começa a se fazer conta com esses dados, né? Porque esse estudo chega ao cúmulo de dizer para a gente, de colocar para a gente, quando se avalia atividade física, passos e sono, que para cada xícara, por exemplo, são números que a gente não sabe nem como utilizar na prática clínica, mas para cada xícara por dia você reduziria em 18 minutos o seu tempo de sono. Né? São números que, como que a gente vai utilizar isso na nossa prática clínica? É a mesma coisa em relação a passos, né? Para cada xícara que se toma de café, você aumentaria 587 passos por dia, quer dizer, são números muito redondinhos, mas o que bota de
de lição para a gente é que, nesse estudo, os dias que o paciente tomava café, ele se exercitava mais e dormia um pouco menos. E nos dias que ele não tomava café, ele se exercitava menos e dormia um pouco mais. E o consumo de café não se correla supraventriculares, nem fibrilação atrial, nem flutter. Então, acho que isso deixa bem tranquilo em relação ao malefício que esse café pode ter. A gente hoje tem bastante evidência que parece não haver realmente malefício, pelo contrário, parece ter algum benefício em relação a arritmias com o consumo de café, mas eu faço uma ressalva muito importante. A gente não tem nenhum estudo com pacientes com arritmia aonde se tomou café e não se tomou café para a gente poder saber, pelo menos que eu conheça, saber se naqueles pacientes que já têm fibrilação atrial, que já são portadores de arritmia, qual o efeito do café nessa população. Não sei qual que é a sua visão. Continuaria a ressalva dizendo que também a maioria dos estudos são observacionais. E na prática clínica, quem atende paciente com arritmia, não é infrequente a queixa de um evento de palpitação ser desencadeado pelo uso excessivo de café. Não é essa visão que você tem? A gente vê vários pacientes falando assim, eu tomei tanto café, comecei a ter uma palpitação, seja fibrilação atrial ou não, é uma substância estimulante que pode, de alguma forma, impactar aí essa percepção do batimento cardíaco e pode ir voltando naquela história do bom senso, né, Adalberto? Sempre, talvez, o bom senso, no final, vai ser o resumo da nossa apresentação aqui. Tirando o tabagismo, que esse não existe, essa possibilidade, todos os outros, a prática de uma boa qualidade de vida, com uso comedido de café ou de álcool, ou mesmo de uma atividade física bastante benéfica, não extrapolando, talvez seja a grande mensagem para a gente ter um melhor resultado na abordagem do paciente com fibrilação atrial, você não acha? Eu acho sim, Fátima, bom senso, né, evitar os exageros. E a pessoa tem que se conhecer e o paciente e o médico tentar entender que existe diferenças de paciente para paciente, né? Nesse contexto do café que você colocou, é comum sim paciente correlacionar arritmia com café, mas a minha visão nisso, eu não estou dizendo que não exista, claro que frequentemente isso existe, né? A gente sabe o efeito estimulante da cafeína, pelo menos para que haja em algumas pessoas uma taquicardia sinusal, mas também aquele paciente com café é um paciente ansioso, é um paciente que está procurando culpa para sua arritmia, e frequentemente o café é culpado e às vezes ele não é realmente o vilão da história, né? E a gente tem que lidar com isso. E por outro lado, e talvez com esses resultados a gente não tenha por que proibir, né? E em relação à alimentação, falando em obesidade, ao álcool e à atividade física, aí sim eu concordo plenamente, o bom senso é fundamental, mas também haverá variação de paciente para paciente, né? Porque os benefícios secundários a algumas situações são importantes. Eu vou voltar de novo para a atividade física, e isso eu vivo no dia a dia. O atleta de alta intensidade, eu não estou falando daquele atleta que é profissional, estou falando do atleta amador, de treino de alta intensidade, ele é um dependente da atividade física. Provavelmente, se essa pessoa não fizesse atividade física de alta intensidade, ele seria um futuro obeso, ou ele seria um futuro fumante, ou ele seria um futuro alcoólatra, e isso talvez com consequências muito piores. Então, entender o perfil psicológico desse paciente, do nosso paciente com fibrilação atrial, principalmente aqueles mais jovens, daquela FA que não está tão relacionada com doença estrutural cardíaca, é muito importante para que a gente não imponha, né, as medidas terapêuticas, mas entenda o paciente, junto com ele, lide com essas medidas, com a importância que elas têm. A gente conhece muito bem isso, né? Você falou muito bem no começo, não existe tratar FA, mudança de hábitos, estilos de vida e fatores de risco, mas entender o paciente é fundamental para que a gente possa oferecer ao tratamento individual daquele paciente, né, o famoso tratamento individualizado, resultados satisfatórios junto com o nosso tratamento clínico, né? Muito bem, muito obrigada, Adalberto, pela sua participação, aos ouvintes por acompanharem aqui o nosso canal. Você acabou de ouvir mais um episódio do Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Vocês podem ouvir em outros programas e também no site www.sobrac.org. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, um grande abraço.